E eu sou um menino que durante muito tempo, na favela de Paraisópolis, onde eu cresci, foi visto como futuro marginal, futuro trombadinha, futuro violento, um futuro ruim. E justamente quando você fala deste olhar diferente que você teve para a favela, eu me sinto um rapaz, um homem que busca construir esse novo olhar. Em vez de um olhar marginal, violento, pobre, um olhar potente, que sabe o que quer, ativo economicamente, que não quer viver de doações, mas que precisa de investimentos para transformar a sua vida e que se coloca na condição de predestinado a dar certo e não de predestinado a dar errado, como diziam que os filhos da muda iam se tornar. Então eu tenho todos os dias buscado criar um novo olhar sobre mim, me eleger como herói de mim mesmo, como CEO de mim mesmo e transformar a minha vida, ajudando a transformar a vida dos outros. Eu tenho feito isso todos os dias e à medida em que eu consigo mostrar aquilo que nós temos e não aquilo que falta, nós vamos abrindo esses olhares dos outros campos e tendo aliados assim como você, né, que tem esse mar todo para desbravar das favelas do Brasil, que precisa de oportunidade de investimentos e desse olhar potente, um olhar de solução e não de problema. Eu costumo dizer que ao longo da minha história, quando as pessoas me olhavam como marginal, trombadinho, violento, ou futuro, isso, eu sempre fico me perguntando por que faziam isso e falavam isso de mim. E basicamente falavam porque além de eu morar na favela e ser o filho da muda, eu falava, eu vibrava, eu perguntava, eu tinha ideias. E aí as pessoas falavam assim, vigia com esse menino, né? E tanto é que os outros filhos da muda foram todos dados no Brasil inteiro. Eu acabei ficando junto com meu irmão Danilo, que tinha 3 meses quando minha mãe faleceu. Que fala muito. Pois é. Só que uma criança que fala muito na favela, as pessoas pedem para vigiar. Numa família rica, em geral, a criança mais falante, mais imperativa, é o criativo. Futuro CEO, presidente da república. E as nossas crianças mais espertas na favela, que precisam de uma oportunidade e de um olhar diferente, são vistas como marginais, como trombadinhas. Então, é necessário criar um novo olhar sobre a favela, sobre as nossas crianças, que seja um olhar de oportunidade, até para que a gente se enxergue nessa condição. Quando eu era menor e que decidi virar gente, né, eu olhava e procurava as referências de sucesso na favela. E eu não encontrava as referências que são as referências saudáveis. Eu encontrava a referência da violência, que era o cara que era o dono da favela, que tinha mulheres, que tinha dinheiro, que ele podia tudo. Então era essa referência que eu tinha, da qual eu não queria fazer parte daquilo. Porque as nossas histórias não têm sido contadas. Elas têm sido contadas a partir apenas do noticiário policial. Outras novelas, né, que aqui, também conta diferente. Exatamente. Então quando a gente vem aqui falar do Papo de Tubarão e poder dar visibilidade a uma boa história, a uma história de transformação, uma história de que possa inspirar outras pessoas que por vezes não têm pai, não têm mãe, ou vivem uma situação de dificuldade e se coloca numa condição de que não tem jeito. E eu falo, tem jeito. Essa sua dificuldade não te define, você pode transformar a sua história, desde que você consiga se enxergar de maneira diferente, estudar, se qualificar, buscar essas oportunidades, mas mudar essa coisa mental, de se olhar marginal, de se olhar pobrinho ou carente. Então eu nunca fui marginal nem violento, eu sempre me senti um menino bonito, forte, empreendedor, eu sempre fui um cara assim nesse sentido, ainda que eu não sabia ou que não existiam essas palavras. Eu fui me descobrindo líder, eu fui me descobrindo empreendedor e as coisas foram acontecendo e aí nós estamos trazendo um mar com a gente, né? Que tem tanta gente que tá olhando para isso e falando, nossa, dá certo. Então, sabe que outro dia eu conheci um grafiteiro maravilhoso, que eu adoro ele, e o de César, ele me disse quando ele nasceu, né, cresceu, era criança na favela, a mãe dele dizia, você pode escolher, você vai ser pedreiro ou garçom. Ele cresceu com essa crença limitante que ele tinha que ser pedreiro ou garçom, só que ele gostava de desenhar. E ele desenhava, as pessoas, para de perder tempo com esse negócio de desenho, você vai ser o pedreiro ou garçom, o que você quer ser? Então ele falou, Cris, é uma crença limitante que a gente recebe desde criança, aquele input de, é isso que você pode ser, máximo é isso, se contente com isso. Não que seja ruim, mas não pode limitar uma pessoa a 2 profissões. Ela pode ter qualquer profissão que ela quiser. Ele queria ser designer, ele queria ser desenhista, como virou
um dos maiores grafiteiros maravilhosos que nós temos. Inclusive, meu escritório ele fez um quadro ao céu aberto maravilhoso lá, que representa justamente a liberdade do empreender liberta da mulher. Exato. Então, que coisa isso, né? A gente é treinado desde cedo, de criança, a ser pedreiro, garçom, profissões mais penosas, não estudar, porque afinal sua mãe também não estudou, teu pai também não estudou, e eles não morreram por causa disso. Então a criança fica sem perspectiva. Já que tá tudo bem, vai nesse caminho. E no final, nós estamos formando bolsões de pobreza, que são vistos como bolsões de violência, como se a gente fosse predestinado àquilo. E nós estamos buscando criar um novo olhar. E como é tão diferente isso, nós temos buscado criar esse novo olhar, inspirando e fazendo pelo exemplo. O próprio G10 Favelas, quando a gente busca se identificar como bloco de líderes, nós nos inspiramos no G7 e no G20 dos países ricos para ser o G10 das favelas ricas. Porque, no fundamental, o que nós temos descoberto? Que apesar de estarmos em bolsões de pobreza, essa pobreza acumulada bebe água, come arroz, feijão, veste roupa, consome. Claro. Mas, por vezes, a gente é tratado como não cliente. Não, e Paraisópolis fatura 700 milhões de 700 reais. milhões de reais. E as 10 maiores no Brasil movimentam 7,9 bilhões. E as 14 mil favelas no Brasil movimentam 200 bilhões de reais. Olha quanto dinheiro, gente. uma coisa Oportunidade realmente de negócio impressionante. mesmo. Exato. E a empresa que não está olhando este mercado está perdendo a oportunidade de ganhar dinheiro. Então, nós temos vários exemplos e vários sucessos. Essa semana, inclusive, uma semana de comemoração, porque a nossa empresa de logística acabou de completar 1 bilhão de reais em mercadorias entregues do e-commerce. Ou seja, quando você é da favela e coloca o CEP ou o endereço da favela, o e-commerce fala que não entrega lá, te bloqueia, manda buscar na loja ou não te vende. O que nós fizemos com a Favela Brasil Express? Microcentro de distribuição dentro só de 7 favelas, por enquanto. O morador chega no microcentro de distribuição, o morador vai lá e entrega diretamente na residência, que é treinado na área de logística para fazer isso. Dentro 1 da bilhão favela. de reais. Eu lembro entregues. que isso nasceu lá em 2020, 2021, né? Exatamente, Logo nasceu no durante comecinho. a pandemia. A pandemia. Todo mundo falava, fica em casa, vai pro home office. Essa não era uma realidade, porque a gente já não recebia esses serviços, né? Então se complicou, se agravou. E aí, numa situação, o Giva, que é um menino hoje, está com 23 anos, numa situação em que a gente queria Genial. receber uma doação de cestas básicas, e a cesta chegou na porta do pavilhão do G10 e o caminhão não podia abrir. Porque no CEP, no território, no mapa, parecia que estava dentro de uma favela. E se ele abrisse, ia disparar como se o caminhão tivesse sido roubado. Nossa E aí nós fomos Senhora, olha o constatando que preconceito. existia este bloqueio do mapa, do endereço. Então, se o caminhão fosse aberto naquela rua, ia ser considerado que tinha havido um roubo. E não, e ele estava entregando lá.